Olá pessoal, mais uma vez juntos aqui no meu canal Cult 1966. Antes de tudo, se inscreva no meu canal, dê um like, aperte o sininho aí, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, você tenha conhecimento desse vídeo postado e também compartilhe, né? É uma forma de incentivar a gente a prosseguir, né? Eu espero mais para frente aprofundar em determinados assuntos, trazer outros assuntos, porque por enquanto a gente tem falado a respeito de livros principalmente e filmes, mas eu vou abrir para falar de outras coisas que são ligadas à cultura. Todos aqueles que tenham assistido os vídeos eu agradeço, né? Tem tido de certa forma paciência, né, com a gente, é um incentivo e também uma forma da gente divulgar o conhecimento nesses dias sombrios que a gente vive aí, onde as redes sociais, através de fake news e outras coisas, tomam tempo das pessoas e trazem informação, mas principalmente desinformação. A gente sempre trazendo livros clássicos e falando sobre filmes que realmente trazem uma mensagem muito importante para nós. Eu hoje aqui, mais uma vez aqui com o Pedro, aproveitando a presença dele, o Pedro, para quem não assistiu o último vídeo, o Pedro é meu genro e está aqui em casa já há algum tempo, né? Todos nós aqui estamos em isolamento social, né? Vivendo aí um momento aí de pandemia, mas com paciência nós todos vamos sair dessa situação. Temos que tomar determinados cuidados, logicamente, porque esse vírus ele não está aí para brincadeira, ele tem matado muitas pessoas. Então, assim, sempre cuidados com a higiene, com essa questão do isolamento também, né, para que a gente possa se preservar. Hoje eu vou falar sobre um livro que, assim, aproveitando a presença do Pedro, que tem uma formação em ciências sociais, ele é sociólogo e também em ciências políticas e dá aula a respeito desse assunto. No último vídeo nós tratamos de Karl Marx, uma figura polêmica, mas uma pessoa que trouxe um conhecimento fundamental para ciências sociais e outras ciências também, né? Economia, né? Conhecimento filosófico, uma base filosófica muito importante para todos nós. Pois é, pessoal, hoje nós estamos aqui, eu vou apresentar um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro do Max Weber, alemão como Karl Marx. Ele nasceu em 1865, quando Marx morreu em 1885, ele tinha 15 anos. E ele viveu parte do século XX, morreu em 1920, morreu de gripe. Então, gripe mata, Covid-19 também, né? Ele não é só uma gripezinha, né? Não vamos menosprezá-lo, né? Max Weber morreu em 1920, um pouco depois do término da Primeira Grande Guerra. Ele, não sei se foi de gripe espanhola, mas foi de gripe. Então, o Pedro vai falar um pouco mais, ele vai começar falando sobre a biografia aí do Max Weber, para que vocês conheçam o Weber. Ele formava um tripé da sociologia, junto com Karl Marx, Emile Durkheim e o próprio Weber, né, formando esse tripé aí da sociologia clássica. Então Pedro vai falar um pouco sobre essa biografia e sobre a figura do Max Weber. Com você, Pedro. Olá, gente. Mais uma vez a gente está aqui para
comentar alguns livros clássicos, alguns autores clássicos que discutiram algumas questões que foram muito importantes na época deles, em que eles estavam escrevendo, e continuam sendo importantes até hoje, né? Então, o Max Weber é um desses grandes pensadores que a sociologia teve. Ele foi muito importante no desenvolvimento do que a sociologia viria a ser hoje, né? Uma ciência moderna, com métodos de análise, com um objeto de análise muito séria e muito importante para o entendimento de como que a nossa sociedade funciona, né? Ele, ao lado do Durkheim e ao lado do Marx, proveram explicações de como que o nosso mundo ele se transforma com o passar do tempo, né? E de como que as relações sociais elas estão estruturadas nesse mundo que está em constante transformação. Cada um deles teve um olhar muito específico e muito peculiar de como que o mundo era organizado na sua época, né? O Marx com um certo olhar voltado para a economia, como a gente falou na nossa conversa passada, e o Weber, não discordando completamente do Marx, mas ele vai além do argumento do Marx, falando, olha Marx, você tinha razão, a esfera econômica ela desempenha um papel muito importante na estruturação de toda a vida social, mas não é só a economia, né? E aí o Weber vai falar, Marx, você acertou, a sociedade realmente está organizada em classes sociais, né? Realmente existe uma classe burguesa, proprietária dos meios de produção, e existe uma classe operária e proletária, né? Só que aí o Weber ele vai acrescentar algumas coisas, vai fazer algumas observações com relação à conformação dessas classes sociais, né? Porque para o Weber, o Marx achava que as classes eram muito mais homogêneas do que elas realmente são. Dentro da classe burguesa existem diferentes interesses, diferentes composições de classe que o Marx, segundo Weber, havia passado por alto. E o mesmo acontece com a classe do proletário, né? O proletariado ele não é uníssono, ele não tem toda uma única voz, todo um único sentido, toda uma única demanda que ele quer alcançar. Então o Weber falou, olha Marx, você acertou, mas a gente precisa ampliar um pouco o seu escopo. É claro que o Marx ele tem um olhar muito genial sobre como que a sociedade funciona, e ele proveu uma explicação que até a época dele nunca havia existido, de uma nova forma de você organizar a sociedade e a produção. Só que o Weber em seu tempo também faz considerações muito interessantes de como que a sociedade ela está organizada. E esse livro, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um livro genial, é um dos meus livros prediletos também, já que a gente está falando dos nossos livros preferidos. Perguntar, você sabe a data de publicação desse livro, quando ele foi escrito? Foi no comecinho do século XX, o senhor me atualize da data, por favor. Foi entre 1904 e 1905, né? No início como você falou, no início do século XX. Isso. E esse livro é um livro genial, né? É um livro incrível, onde o Weber vai trazer uma tese completamente nova e muito instigante de como que o capitalismo, de como que o nosso mundo moderno, de como que esse mundo urbano e industrial, né, esse mundo do trabalho, esse mundo do capital, ele se desenvolveu ao longo do tempo. Para o Marx, toda a explicação da sociedade passava necessariamente por mudanças econômicas, né? A esfera da produção ela tem uma importância fundamental na tese do Marx. E o Weber vai trazer um ponto que eu acho muito importante até para as discussões políticas e econômicas, ideológicas hoje em dia, que o mundo não se resume só à esfera econômica, né? A economia não é tudo no mundo. Existem outros fatores sociais que importam e que interessam na nossa sociedade, que vão além da sociedade, da esfera econômica. E esse livro é um livro genial que o Weber escreve, tentando mostrar uma outra influência que não é econômica na conformação do capitalismo, né? De como que o nosso mundo foi se transformando ao longo do tempo. E ele traz a esfera religiosa como uma esfera muito importante para formar o mundo que a gente conhece hoje. E de forma brilhante e genial, ele coloca isso inclusive no título do livro, né? Porque no título do livro ele faz um jogo de palavras para mostrar que uma coisa influenciou na outra. Ética não é uma coisa ligada ao mundo religioso. Ética é uma coisa ligada ao mundo do capital.
E espírito não é uma coisa ligada ao mundo do capital. Espírito é uma coisa ligada ao mundo religioso. Mas o Weber faz um jogo de palavras falando a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Para tentar mostrar de como que uma coisa ela influenciou na outra. E o livro ele trata disso, só para fazer um resumo bem rápido do que o livro, de qual que é a tese central do livro. O Weber começa o livro falando uma coisa muito interessante na sua época, né? Ele fala assim, olha, um simples olhar rápido nas estatísticas do mundo todo, você vai constatar que os principais donos de empresas, das grandes multinacionais, eles são protestantes, né? E muito mais do que isso, quanto mais alto você vai na escala, na hierarquia de uma empresa, muito maior a chance de você encontrar um protestante num cargo dirigente do que uma pessoa católica. E dá para estender a tese dele um pouquinho mais, dizendo que países industrializados, países ricos, né, países desenvolvidos, geralmente têm uma tradição protestante e não católica. Exemplo, Estados Unidos da América, protestante, Inglaterra, protestante, a Alemanha também tem um desenvolvimento do protestantismo muito grande, países subdesenvolvidos que têm uma tradição católica, Brasil, Espanha, Portugal, a Argentina, uma parte da Itália. E o Weber vai tentar mostrar de como que uma certa ética, uma certa mentalidade protestante, ela influenciou no desenvolvimento do capital, né? Então o livro ele trata um pouco sobre essa questão e de forma brilhante ele vai mostrar que existem certas lógicas religiosas que as religiões carregam que voltam as pessoas para um uso mais racional da sua economia, da sua despesa, do seu dinheiro, de toda a sua vida, né? O protestantismo, com a reforma protestante, quando a gente fala de protestantismo, entende-se que a gente está falando da reforma protestante que aconteceu na Europa, né? Os movimentos religiosos que acontecem no Brasil hoje, com igrejas que estão abarrotadas de gente, que em alguns casos são exploradas, é uma outra realidade periférica que vai além da tese que ele está utilizando lá atrás, né? Mas o Weber ele vai falar que existe uma coisa no protestantismo, disseminado ali por Calvino, por Lutero, que voltava as pessoas para o uso racional do seu dinheiro, né? Enquanto a Igreja Católica tinha uma lógica de que, baseada na Bíblia, que falava, olha, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então a Igreja Católica ela sempre ensinou os seus fiéis a lógica de São Francisco, uma vida franciscana. Você precisa doar tudo que você tem à igreja, você precisa ser miserável, né? Você precisa doar todos os seus bens e assim você vai conseguir alcançar os céus. Deixa eu só colocar dentro de um contexto histórico. Que a reforma aconteceu por volta aí do século XVI. Né? Então antes nós tínhamos o domínio, isso na Europa, né? Nós tínhamos o domínio católico. E o catolicismo, além dessa base da pobreza, condenava a cobrança de juros. E isso, de certa forma, estanqueava o desenvolvimento do capitalismo. E quando aconteceu a reforma, ou quando Lutero, Calvino vieram trazendo suas teses e a reforma, houve um apoio de reis e também de nobres e de empresários, de certa forma. Esse nome empresário ele é mais atual, né? Que apoiavam banqueiros, né? Algumas famílias de banqueiros que cobravam juros, porque dentro também de um contexto histórico, quem trabalhava muito com dinheiro era o judeu, né? Porque o judeu não tinha nada a ver com o catolicismo e ele cobrava juros e eles eram mal vistos por essa situação. Existe um livro famoso também, que tem o título de O Mercador de Veneza,
escrito por William Shakespeare, que fala sobre essa questão do judaísmo, os juros, como outros escritos também. Mas pelo que eu sei do livro, o Weber se baseou no calvinismo, principalmente, né? Mas prossiga. Isso, ele analisou a fundo, né, todas as correntes protestantes e foi analisando o que havia em comum nelas, né? E todas, para fazer um resumo das correntes que ele relata no livro, todas elas tinham uma mentalidade voltada para o trabalho, né? Então, os protestantes começavam a ensinar os seus filhos, olha, você poupe o seu dinheiro, né? Você coloque numa poupança, você invista, você use racionalmente o seu dinheiro. Trabalhe de forma racional, trabalhe muito, né? Essa lógica, ela influenciou muito, por exemplo, o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos da América, né? Se a gente for lá na história americana, no começo, dos pais fundadores dos Estados Unidos... Que tem uma gênese protestante, né? Tem uma gênese, exatamente, eram 13 colônias protestantes, né? E você tinha lá a lógica do time is money, né? Tempo é dinheiro, ou seja, trabalhe duro, poupe o seu dinheiro, use racionalmente o seu dinheiro. E aí tem a palavrinha mágica de todo o pensamento do Weber, que é a ideia da racionalização, né? Por quê? E eu acho isso um dos pontos brilhantes dele. Para o Weber, o mundo moderno, esse mundo que a gente vive hoje, ele se tornou o que ele é porque a gente passou por um constante processo de racionalização. Tem uma coisa muito interessante que ele fala no livro, Carlos, que é o seguinte, ele começa o livro ali no prólogo dizendo que o nosso mundo ele é muito diferente de outras realidades, como o mundo asiático, o mundo do Oriente. Sim. Por quê? Porque ele fala assim, olha, a música, por exemplo, existe música em toda a comunidade humana. Aonde existe ser humano, como uma característica da condição humana, você tem a musicalidade. Mas somente no Ocidente, somente na Europa Ocidental, a racionalização ela entrou na música, né? A gente racionalizou a música. A gente fez acordes com diferentes tempos entre cada um dos acordes. De uma fórmula matemática, você consegue escrever uma música, né, e qualquer pessoa consegue ler aquilo e reproduzir aquilo com símbolos matemáticos, ou seja, a gente racionalizou a música. Além de dividir a música em ritmos também, né, diversos, ritmos, né? É uma completa racionalização da música. O Weber vai falar, olha, a arte, qualquer comunidade humana de tribais, antigas, desenvolveu algum tipo de arte. Mas somente no Ocidente a arte foi racionalizada. A gente tem a engenharia, obras de cálculos, de como que você faz isso, voltada para o comércio e tal. Então o nosso mundo ele se distingue pela racionalização, né? O nosso mundo, a gente tende a racionalizar todos os aspectos da nossa vida. E essa é uma característica muito importante da formação do capitalismo. Então é um ponto muito importante da tese do Weber. E aí, como todo sociólogo clássico, né, ele, o Karl Marx e o Émile Durkheim, ninguém faz sociologia sem passar por esses autores tão importantes, né? Eles estão analisando como que a sociedade ela vai se transformando ao longo do tempo. Cada um desses autores com um certo olhar muito específico, com uma certa lógica, olhando para determinado ponto. E o Weber, ele teve essa tese brilhante de que por trás do nosso mundo hoje, para que o nosso mundo fosse o que ele é hoje, existiu uma certa ética protestante, uma certa mentalidade protestante que favoreceu no desenvolvimento do capital ao longo do tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, a gente identificou dentro de um contexto histórico, de uma época da história, né, esse nascimento do capitalismo e de certa forma, a influência protestante para o desenvolvimento desse capitalismo. Hoje ainda é assim? A gente precisa entender de país para país, né? Por exemplo, eu fiz a ressalva com relação ao Brasil,
Eu acho que o protestantismo que o Weber está tratando, ele está muito ligado à reforma protestante, né? Ao início do desenvolvimento da reforma protestante. Então, quando ele está falando que o protestantismo influenciou no desenvolvimento do capital, ele está falando mais ou menos no momento de formação dos próprios países, né? Dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra. Eu te fiz essa pergunta porque a gente fica observando hoje as igrejas protestantes das mais diversas denominações, o incentivo a empreender, né? As igrejas não têm essa visão da divisão de classes, né? Ou uma visão antipática ao capitalismo, né? Isso. Não tem a visão, disso estou falando das igrejas protestantes, de que se você não tem, se que você for rico, você não vai para o céu, né? Então por isso que eu te perguntei se essa influência ainda continua. Eu costumo entender o Brasil e tentar relacionar ele com a tese do Weber no seguinte sentido, que eu acho que o protestantismo ele se desenvolveu aqui no Brasil na própria realidade do Brasil, né? Cultural, da nossa realidade histórica. Um Brasil formado por grandes latifúndios, por grandes donos de grandes porcentagens de terra, por uma população rural muito grande no norte, nordeste e no sudeste também, mas eu acho que o protestantismo que se desenvolveu aqui, ele é um pouco resultado da nossa formação histórica, né? De uma certa forma, e um outro conceito muito importante do Weber, que é o conceito de dominação, né? Então, aqui eu acho que se aplicaria mais uma outra tese do próprio Weber, que é a dominação tradicional, né? Então, eu acho que existem certos grupos que influenciam as pessoas e influenciam uma multidão de pessoas pela sua oratória, pela sua capacidade de dialogar, de falar de uma vida muito além da pobreza, muito além da miséria, muito além das mazelas que a nossa sociedade está sujeita, né? Se a gente for olhar a história do Brasil, nos movimentos que aconteceram no começo da nossa república no norte e nordeste, né, com o Antônio Conselheiro, que era uma figura religiosa, mais católica, né, mas enfim, uma figura religiosa que tinha um poder de mobilização de massas muito grande. Eu acho que o desenvolvimento da religião protestante no Brasil e dos movimentos religiosos no Brasil, ele está mais ligado com o nosso desenvolvimento histórico do que com a tese que o Weber está usando lá para a Europa e para os países desenvolvidos. Então a gente precisa fazer essa ressalva. Ele está falando especificamente da gênese do capitalismo. Do capitalismo, né? Isso, exatamente. Esses grandes pensadores, principalmente do século XIX e também do século XX, sempre tem colocado a religião como objeto de estudo, né? O Weber, através desse livro, mas se dedicou também ao estudo em outros livros, Durkheim. O próprio Marx escreveu a respeito de religião, principalmente sobre o judaísmo. Freud escreveu também sobre o judaísmo, primeiro porque ambos, tanto Freud como Marx, eram de descendência judaica, né? Então esse papel da religião dentro da sociedade. Mas pode continuar. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante no pensamento do Weber é que ele mostra que o nosso mundo ele é muito mais complexo do que uma lógica econômica simplista pode pensar, né? De que tudo, você resolve tudo na esfera do mercado. Não, o nosso mundo as relações sociais são muito mais complexas, né? O funcionamento do mundo é muito mais complexo do que uma simples dinâmica econômica, né? Às vezes você acha que você vai consertar o mundo só mantendo a economia funcionando, só que o mundo é muito mais do que isso, né? Eu ia te fazer uma pergunta também muito ligada ao momento atual, principalmente aqui no Brasil, né? O termo marxista é muito, né? Hoje, praticamente quem discorda do governo é marxista, mesmo que as pessoas estejam longe de compreender o sentido de marxismo ou marxista, né? Então, ou você é de direita, né, ou extrema direita, sei lá,
ou é esquerdista marxista. O termo weberiano, mas eu me lembro que quando eu estava na universidade, o professor usava muito esse termo, porque naquele momento, eu acho que era o FHC, que se dizia weberiano, inclusive, né? Então, a influência do Weber, hoje, como o Marx tem a sua influência e é muito utilizado nos estudos das ciências sociais, história, antropologia, Weber também é utilizado? Muito, né? Muito. Sem querer ser muito teórico, que acho que não é o papel desse debate aqui nosso, mas eu sempre costumo dizer que o Marx ele tinha dois lados, né? Ele tinha um lado dele que era um lado acadêmico, enquanto economista, enquanto filósofo, enquanto pessoa formada em direito. Os textos dele são textos acadêmicos, né? O Capital é um texto de economia. Ele tem todo um método, uma forma de entender as relações sociais, que ele vai chamar de materialismo histórico. A palavra é difícil, mas o conceito é simples, né? Se resume à luta de classes. Então, o Marx ele tinha um certo olhar da sociedade. E o Weber também vai ter um outro olhar, né? O Marx ele via a sociedade por grupos. Era o proletariado e a burguesia, né? A história da humanidade é a história da luta de classes. Então, isso o Marx, né? O Karl Marx. O Marx via a sociedade por grupos. O Weber não. O Weber ele vai analisar a ação do indivíduo. Então o Weber ele tem um olhar do mundo que é muito mais individualista, né? O que move o indivíduo a agir de uma determinada forma. Então ele tem uma influência gigantesca na área da sociologia, porque ele tem um método que ele vai chamar do individualismo metodológico. São nomes complexos, parecem ser complicadinhos, mas a ideia é simples. Então, uma última pergunta aqui. Quando eu falo marxismo, né, Karl Marx, você já liga a pessoa à esquerda. A direita se apoia no pensamento de Weber, tem Weber como um teórico da direita, ou assim, isso não vale, né? Não é o Olavo de Carvalho. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente pode discutir, eu acho que existe uma direita, existe uma esquerda inteligente, você pode ser de esquerda e discutir conceitos, discutir teorias, discutir racionalmente, né, usar racionalmente os conceitos e andar nos teóricos da esquerda de forma inteligente e racional, como você pode andar também nos teóricos da direita, de autores que eram mais considerados liberais, como Weber é considerado um liberal, né? Ou você pode pegar até as teses do Adam Smith, que são teses belíssimas da origem da riqueza das nações. São autores considerados de direita, mas são autores muito bons, autores que eu ainda acho que vale muito a pena ler, né? São autores importantes tanto para a sociologia quanto para a ciência política. Então, pelo que você está falando, Weber está mais para a direita. Ele era um liberal, né? Ele era um autor liberal. Ele não faz nenhuma crítica. Ele concorda muito com o Marx em muitos sentidos, na conformação ele não das classes dividia sociais. O mundo como as pessoas dividem hoje, né? Isso. O que eu acho que o Weber, por que ele não é considerado de esquerda, é pelo fato dele não ser ele não tem uma mentalidade revolucionária, né? Para o Marx, e essa é uma coisa que às vezes eu comento nas minhas aulas com os alunos, cada um desses autores clássicos da sociologia, eles apontam alguns problemas sociais, né? O Marx estava apontando a miséria da classe trabalhadora, a exploração e tal, e eles dão algumas soluções, né? Para o Marx, a solução era um termo que está se popularizando hoje nas mídias sociais, era fogo no parquinho, né? A única forma de você resolver a sociedade é botar fogo em tudo, é através de uma revolução e nascer uma outra forma de regime. Para o Weber não, eu acho que o Weber ele queria mudar a sociedade de uma forma mais conservadora, através do próprio sistema, através da luta dos partidos políticos. Ele escreveu um livro, que eu estou me lembrando agora, sobre o parlamentarismo alemão. Inclusive, assim, você falando do parlamento alemão, ele foi um das figuras, um dos expoentes aí da República de Weimar. República de Weimar, em 19, sim. Então ele faz uma discussão de como melhorar o sistema político alemão, num outro texto
que é Sistema, Parlamentarismo e Representação, algo assim, eu não me lembro direito o título do livro dele, mas é um livro onde ele tenta dar soluções que não são soluções revolucionárias através de uma ruptura brutal com o sistema, né? Ele vai tentar consertar e melhorar e reorganizar o sistema. Por isso que eu acho que ele é considerado mais como liberal do que como mais voltado para a esquerda. Mas isso de nenhuma forma desprestigia Sim, o sim, Weber enquanto um grande autor, muito pelo contrário. Eu não estudei tanto Weber como estudei Karl Marx e outros autores, por exemplo, como Foucault, mas eu tenho uma admiração por Weber, né, que escreveu tantas coisas embasado, né, num método científico, né, que eu acho que é fundamental, né, ele nos seus escritos não atacou ninguém, enfim, pesquisou, viveu momentos conturbados, né, como a Primeira Grande Guerra, o fim da Primeira Grande Guerra, que esfacelou a Alemanha, né, mudou o modelo político alemão, passou a se chamar República de Weimar. Mas eu estudei Weber, estudei inclusive esse livro mesmo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, quando iniciei meu curso de História. Então eu acho uma figura muito importante dentro da sociologia, um dos fundadores da sociologia moderna. Então eu acho muito importante a gente estar falando a respeito de Weber, né? É uma figura que segura aí, é o tripé da sociologia, né? Algo mais você gostaria de falar sobre o livro? Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, que vocês busquem, é um livro de fácil acesso, ele tem em todas as livrarias, ele tem, você acha também ele na internet, eu creio que ele é domínio público hoje em dia já, Sim. então você consegue encontrar algumas versões dele. É um livro muito, tem uma tese muito bonita, né? Sobre a influência da religião no sistema, no desenvolvimento do mundo capitalista. O Weber, além desse livro, ele tem um outro livro que é muito famoso, que chama A Economia e Sociedade. E nesse livro, só para a gente encerrar a discussão aqui, ele fala de uma coisa que a ciência política e a sociologia têm usado muito ao longo do tempo, né? Que está muito associada à figura dele, que ele fala, olha, o Estado, o governo, ele tem um monopólio legítimo do uso da força. Né? Aí ele vai falar, olha, o Estado ele pode ser legitimamente violento, ele pode usar do poder, da força, através da polícia, através dos órgãos de repressão, para impor a sua vontade. Né? E aí o Weber ele vai falar uma coisa que eu acho que é muito importante no mundo atual, na crise política que a gente está vivendo, na situação econômica que o mundo está passando, que o Weber vai falar o seguinte, hoje, toda a soberania do Estado, toda a força do Estado, toda a força dos governos, toda a soberania que o Estado tem, ela está na lei. Né? O que a gente precisa obedecer é a lei. E aí a gente estende esse argumento. E a nossa lei é uma lei democrática. Né? A gente está preso no que a gente chama de um Estado democrático de direito, onde as instituições precisam ser harmônicas, precisam ser hegemônicas, precisam ser autônomas, né? Onde um órgão de Estado, um poder não pode se sobrepor ao outro poder, a impor a sua vontade, exercer uma pressão política ou qualquer tipo de pressão. Né? Então, se a nossa sociedade está amarrada por algo hoje, para o Weber ela está amarrada pela lei. Né? Ele fala do uso da dominação racional legal. Né? Toda a dominação do mundo hoje, a dominação do Estado, a dominação dos governos, tudo que nós precisamos nos submeter e nos submetemos é a lei. Então eu acho que o que vale é a democracia, é a preservação da democracia, são debates, é a liberdade de expressão, a liberdade de diálogo e cada um respeitando o seu espaço, né? Cada um respeitando as suas funções. A gente não obedece mais a um monarca, né? Que é onde você... Ainda bem. Graças a Deus. Onde você misturava um pouco a figura, a pessoa do monarca e a função de monarca dele era a mesma coisa, né? Hoje em dia nós não obedecemos a pessoa do cargo. A gente obedece, a gente está sujeito ao cargo. Né? Então,
essa separação entre a esfera pública e a esfera privada e a obediência e como isso está disposto na lei é um dos pilares da nossa sociedade hoje em dia. E o Weber também tem toda uma explicação voltada para isso. Ele é um autor tão dinâmico, com teses tão dinâmicas, por isso que eu acho que ele é considerado um clássico da sociologia até hoje, porque ele navegou por vários assuntos e vários temas com uma maestria e com uma genialidade que só um autor do peso dele teve. Por isso que é um clássico, né? O livro, entre outros escritos de Max Weber. Então, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer o Pedro por essa explanação. Mais um livro, né, aqui a gente apresenta para vocês, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Max Weber fez uma explanação a respeito do autor. Nosso objetivo é esse mesmo, né? Então, eu me despeço aqui, né? Até a próxima, o próximo vídeo, né? E continue prestigiando a gente. Muito obrigado, até a próxima.